Chegamos a mais uma trilha, a trilha de Previdência Complementar Aberta. Falaremos aqui muito sobre PGBL e VGBL. Você já conhece algum desses produtos? Que bom! Se você conhece, vai se aprofundar um pouco mais, mas fique tranquilo caso você não conheça ainda, né? É um momento que eu digo que essa trilha ela vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Sabe quando você percorre toda essa trilha e encontra uma cachoeira depois de um sol escaldante? E aí você encontra aquela bela cachoeira para se refrescar um pouquinho? Esse tema de previdência é como essa cachoeira. Mas vale lembrar que para você aproveitar esse momento, mas não pode fraquejar, né? Afinal, nada de sombra e água fresca, é só um banho rápido. Previdência social e previdência privada. Vamos começar por previdência social. O que é a previdência social? Ele é um seguro social, logo, ele é público. Então, o trabalhador, tanto eu, você, qualquer outro aí que possui carteira assinada, e mesmo aqueles que não possuem podem contribuir, tá? Ele vai participar com contribuições mensais, tá? Para assegurar alguns direitos em relação à renda, né? E aí, quando ele se tornar inativo, ele vai poder se aposentar. E quem administra o INSS? É o Instituto Nacional de Seguro Social, é um órgão público, você já sabe, né? Que é o responsável aí pelo pagamento, pela administração de aposentadoria e demais benefícios. Logo, é uma entidade que pertence ao governo federal. Tá, na Previdência Social, quais são os benefícios ao contribuinte? Primeiro, tem aposentadoria por tempo de contribuição. Tem aposentadoria também por idade. Tem aposentadoria por invalidez. Pensão por morte, auxílio-doença, né, caso esteja trabalhando e por algum motivo contrai uma doença que vale prejudicar em relação ao trabalho, ele não vai conseguir ter a mesma renda, vai ficar afastado. Então ele tem a garantia aí do auxílio-doença. Tem o auxílio-acidente, né? Sofreu um acidente grave que vai lhe tirar dias do trabalho, ele vai passar a receber pelo Seguro Social. O auxílio-reclusão, né? Para as famílias aí de presidiários, seguindo vários critérios. Salário maternidade, salário família e reabilitação profissional. São os benefícios aí oferecidos pelo INSS. E a previdência privada? O que muda? Primeiro, já fala, privada. Então, ela é uma opção independente do Estado. Não tem vínculo com o governo federal, muito menos com o INSS. Mas ela ajuda porque ela complementa a previdência pública. Porque a previdência pública tem as suas limitações. Então, claro, uma pessoa ela nunca vai receber menos que o piso na sua aposentadoria, que hoje gira em 1.302, mas também não vai receber nunca mais que o teto, que hoje está em 7.590, se eu não estiver enganado ou desatualizado. Ok? Tá, mas você está diante de um investidor que pretende se aposentar, mas ele quer ter 15 mil de renda, e aí? Como é que nós vamos fazer? A opção, como complemento, é a previdência privada, tá? Então, ela vai servir como complemento de renda para manter o padrão de vida desejado por esse investidor que você pensou. Então, todo o setor de previdência privada vai sofrer a fiscalização, como nós já vimos na primeira trilha, da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Lembra-se que existem duas? Quais são? Então, nós temos as entidades de previdência complementar, que são os fundos fechados, aqui não sofre supervisão do SUSEP, e sim da Previc. E nós temos as entidades abertas de previdência complementar. Qual a diferença entre um e outro? Primeiro, o órgão fiscalizador, né? Então, a previdência complementar é Previc, a do tipo fechado é Previc, e do tipo aberto é SUSEP. Como já falei, no tipo de entidades fechadas, os fundos são fechados, ou seja, restrito a um grupo específico, e pode haver participação da empresa. Qual grupo específico? Normalmente, trabalhadores de uma determinada empresa. Vamos imaginar aí a Petrobras. Então, a Petrobras possui o seu fundo de pensão próprio destinado aos seus colaboradores e à participação da empresa na contribuição. Como assim? Normalmente, uma regra, aí, não sei dizer qual é a regra atual da Petrobras, mas normalmente gira mais ou menos assim. Então, o contribuinte desse fundo
Ele entra com um determinado valor que corresponde a um determinado percentual em relação à sua renda. Digamos aí que seja 5% em relação à sua renda. Ele vai contribuir com 5% da sua renda a esse fundo de pensão. A Petrobras irá contribuir com mais 5%, né? Ou seja, 100% do que ele contribui. E do tipo de previdência aberta? Então os fundos são abertos, ou seja, qualquer um pode entrar. Mesmo quem já está num fundo fechado pode sim participar de um fundo aberto, porque ele é aberto a qualquer pessoa. Não há restrições. E também não tem, ele é custeado apenas pelo proponente, não tem participação de empresa alguma, porque ele é destinado, é aberto, oferecidos aí pelas instituições financeiras, as seguradoras, né? Ok. Entendido a diferença de previdência social e previdência privada, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre o planejamento previdenciário, que é o que vai cobrar muito, né, no dia do seu exame. Já está cobrando questões desse tipo. Então você precisa entender o contexto, né, da questão, porque vai estar falando do João, do José, da Maria, falando da situação que ele está e a situação que ele deseja. E aí você, diante daquele contexto, precisa, né, criar o raciocínio lógico, e não o seu raciocínio, mas o lógico, o que nós estamos ensinando, o que a Ambima quer que você entenda, para, né, oferecer a melhor opção para o investidor, para que ele se aposente adequadamente, segundo o que ele busca. Então, o planejamento previdenciário ele tem a proposta de que o planejamento seja feito junto ao investidor para que ele possa usufruir o máximo dos seus direitos, tá? Corrigir também possíveis pendências previdenciárias ou evitá-las também, né? E se preparar e organizar em relação à documentação exigida, que isso é bem burocrático, tá? Evitando assim atrasos na aposentadoria, o que normalmente ocorre, a fim de identificar também o melhor momento para a entrada com o pedido de aposentadoria junto ao INSS. Então, esse planejamento normalmente é feito por advogados especialistas, mas um investidor, né, um consultor de investimentos pode se tornar um especialista também nesse quesito. Quais são as vantagens de um planejamento previdenciário? Conquistar a aposentadoria no melhor momento, vai garantir valores compatíveis aos direitos que esse proponente possui, agilizar o processo, evitando atrasos, né? Economizar valores com contribuições desenquadradas, isso ocorre muito com classes específicas como médicos, né? Fazem às vezes contribuições elevadas e eles têm uma aposentadoria específica, então essa pessoa, esse consultor, né, de previdência, ele vai fazer adequadamente esse ajuste para evitar esse desenquadramento das contribuições. E, claro, planejar um aumento em complemento à previdência privada, segundo o valor que ele deseja se aposentar, considerando o INSS, a Previdência Social, e o complemento da Previdência Privada.